One Piece. Alma Negra Capítulo 1. A chegada do Alma Negra à Ilha Viento Azul, 12h37 da tarde. O sol brilhava alto sobre as palmeiras da Ilha Pacífica, onde o calor era quebrado por brisas suaves que dançavam entre as ruas de pedra. O lugar estava longe da grande linha violenta, uma ilha de descanso e reencontro. Era ali que os chapéus de palha haviam marcado o reencontro após 3 dias de treinamento separados, um breve intervalo antes de retornarem à jornada. Pelas ruas, comerciantes sorriam, crianças corriam, e o som das ondas misturava-se ao de risadas nos bares. A taverna central da ilha era o local mais movimentado. Mas tudo mudou quando ele entrou. A sombra entre a porta rangeu lentamente quando um homem alto, de manto negro com bordas prateadas, cruzou o limiar do bar. Ele caminhava com passos suaves, mas cada passo ecoava fundo, como se o chão o respeitasse. Seu rosto estava oculto sob o capuz, e uma energia estranha, pesada, mas não maligna, tomou o ar. Clientes viraram o rosto sem entender o porquê. Era como se uma tempestade silenciosa tivesse acabado de se aproximar. Nami, sentada ao balcão com um copo de suco gelado, levantou o olhar, desconfiada. Aquela aura era diferente de qualquer coisa que ela já sentira. Não era perigo. Não era ameaça. Era presença. Um pedido misterioso. O homem se sentou na mesa do canto, afastada da maioria. O ambiente pareceu congelar por um instante. O garçom hesitou, mas se aproximou. Rengoku, voz calma. Uma bebida suave, mas com algo escuro no fundo. Como a vida. O garçom assentiu e foi preparar. Nami continuava observando. A maneira como ele falava, educado, poético. Diferente de piratas barulhentos ou arrogantes. Aquilo a intrigava mais do que deveria. O capuz que caiu. O homem ergueu o copo devagar. Ao beber, uma brisa entrou pela janela, levantando levemente seu capuz, que caiu por completo. Silêncio. O bar parou. O rosto dele era simplesmente desumano de tão belo, mas não era uma beleza vaidosa, era profunda, quase trágica. Olhos entre vermelho e roxo, parecendo conter galáxias e memórias antigas. Cabelos negros, longos nas pontas, com um brilho prateado sutil ao sol. Pele suave, sem marcas, mas com um olhar que dizia: eu já sofri o suficiente por 1000 vidas. Nami sentiu o copo escorregar da mão. Nami, pensando: quem é esse homem? Porque meu coração parece que vai explodir. A primeira troca de palavras. Ela se levantou e, quase sem perceber, caminhou até a mesa dele. Nami, sem jeito: ei, você é novo por aqui, né? Ele olhou para ela com um sorriso leve, gentil, o tipo de sorriso que não esconde nada, que não cobra nada. Só acolhe. Rengoku. É a primeira ilha pacífica que visito em anos. Estava apenas procurando um pouco de sol. Nami, você parece mais da lua do que do sol. Os dois riram. Nami, nervosa. Rengoku, sereno. Rengoku, me chamam de Rengoku. Mas, há quem me conheça por outro nome. Nami, qual? Rengoku, Alma Negra. O nome caiu como um trovão suave. Nami sentiu um arrepio. Rengoku, não se preocupe. O nome não reflete o coração. O destino se aproxima. Do lado de fora, Luffy, Zoro e Chopper caminhavam em direção à taverna, rindo de alguma história maluca que Usopp contou. Luffy parou de rir no meio do caminho. Luffy, tem alguém interessante ali dentro. Zoro franziu a testa, mão indo discretamente à empunhadura da espada. Zoro, é uma presença estranha, mas não sinto hostilidade. Chopper tremia levemente. Mas, é como se ele estivesse segurando sentimentos muito pesados. Fim do capítulo 1. Na taverna, Rengoku ainda conversa com Nami, e a conexão entre eles começa a nascer, não de manipulação, mas de entendimento mútuo. Enquanto os chapéus de palha se aproximam, o destino os prepara para conhecer o homem que carrega as dores do mundo, e ainda assim sorri. One Piece. Alma Negra Capítulo 2. Alma Negra e o Chapéu de Palha. Taverna Central, Ilha Viento Azul. Nami estava sentada à frente de Rengoku. Seus olhos não desgrudavam dos dele. A bebida diante dela estava intocada. O clima no bar havia mudado completamente.
As pessoas ainda conversavam, mas os olhos de todos se voltavam, de tempos em tempos, para a mesa no canto, onde um estranho de beleza trágica falava com a navegadora do bando mais famoso do mar. A porta da taverna se abriu com força. Nami! Gritou Luffy com seu típico entusiasmo. Nami se virou, ainda com as bochechas levemente coradas. Oi, capitão, vocês demoraram. Luffy entrou com Zoro, Usopp, Chopper e Brook logo atrás. Assim que viram o homem de manto negro ao lado de Nami, todos pararam. Tensão no ar. Zoro estreitou os olhos. Sanji, que vinha mais atrás, arregalou os olhos ao ver Nami sentada com o estranho absurdamente bonito e se transformou no próprio ciúmes encarnado. Mas quem é esse príncipe do submundo sentado com minha adorável Nami Swain? Brook balançou a cabeça. Essa energia me dá calafrios. Eu nem tenho carne e ainda arrepiei. Yorou. Luffy, como sempre, andou direto até a mesa e ficou encarando Rengoku com a cabeça levemente inclinada. Luffy, você é forte. Rengoku, sorrindo, forte o suficiente para proteger quem merece viver em paz. O aperto de mão. Luffy sorriu. Luffy, gosto de você. Eu sou o Monkey D. Luffy. E vou ser o rei dos piratas. Rengoku se levantou com calma e estendeu a mão. Rengoku, Rengoku. Alguns me chamam de alma negra, mas isso não define quem eu sou. Eles apertaram as mãos. Zoro continuava em silêncio, analisando a aura de Rengoku. O espadachim sabia reconhecer quando alguém escondia dor por trás de gentileza. Ele não confiava, ainda. Mas respeitava. Interações com a tripulação. Chopper, curioso, se aproximou. Chopper, é verdade que sua fruta se alimenta de sentimentos? Isso é meio assustador, mas incrível. Rengoku, sim. Eu consigo absorver emoções, mas prefiro entender as pessoas antes de tocar suas almas. Chopper corou. Chopper, uau, que legal, você fala bonito demais. Usopp, desconfiado, tentou parecer corajoso. Usopp, não pense que só por ser bonito você vai roubar nossos holofotes. Rengoku riu gentilmente. Rengoku, o brilho de cada estrela é único. Eu só ilumino a escuridão de outra forma. Usopp ficou em silêncio por 3 segundos. Usopp, ok, você venceu. Robin, por outro lado, olhava com atenção e curiosidade intelectual. Robin, Bizarre Numi, isso não consta em nenhum registro do governo mundial. É uma fruta única. Você é raro. Rengoku, talvez por isso eu sempre tenha andado sozinho. Robin sorriu levemente. Robin, você não precisa mais andar sozinho. O passado nas sombras. Quando todos se acomodaram e pediram bebidas, Sanji resmungando num canto, Rengoku compartilhou partes do seu passado. Rengoku, fui criado em uma ilha onde o medo era lei. Meu poder me tornou temido por todos, mesmo sem eu querer. Fugi, treinei, e aprendi que absorver o medo de alguém é também aliviar sua carga. Zoro, cruzando os braços. Você fala como um monge, mas seus olhos têm cicatrizes de guerra. Rengoku, porque eu lutei. Mas nunca contra o que odeio. Sempre para proteger o que eu amava. Todos ficaram em silêncio por alguns segundos. Luffy, de repente, você devia vir com a gente. Todos olharam para ele. Rengoku, surpreso. Com vocês? Luffy, se você quer proteger gente boa, nós fazemos isso o tempo todo. Laços que começam. Rengoku ficou pensativo por um momento. Depois olhou para cada um dos tripulantes. Sentiu a energia que emanava deles. Alegria pura, tristeza sincera, lealdade inabalável. Sentiu-se acolhido, como não se sentia há anos. Rengoku, então, me permitam protegê-los com a força da escuridão que aprendi a controlar. Nami sorriu. Robin cruzou as pernas elegantemente. Sanji explodiu de raiva contida. Chopper comemorou. Usopp fingiu não estar impressionado. Zoro relaxou o ombro. E Luffy? Apenas respondeu. Luffy, bem-vindo à família, Alma Negra. Fim do capítulo 2. Assim, o homem conhecido como Alma Negra encontrou um novo caminho, não como uma sombra temida, mas como um guardião gentil dos corações livres. E pela primeira vez em muito tempo, Rengoku sorriu não por educação.
mas por gratidão. One Piece, Alma Negra Capítulo 3, A primeira batalha de Rengoku e Ilha Viento Azul, entardecer. As nuvens tingidas de laranja pintavam o céu. A tripulação dos Chapéus de Palha caminhava pela orla da cidade com seu novo aliado, Rengoku, em direção ao Touzan de Sunny, ancorado em uma baía afastada. Todos riam, com Luffy tentando fazer Rengoku comer carne. Ele preferia Chopper montado nos ombros dele como se já fossem melhores amigos, e até Robin trocando comentários curiosos sobre os efeitos da Bizarre no Mi. Mas paz não dura muito tempo no mundo dos piratas. A chegada do navio fantasma, um navio gigantesco, surgiu no horizonte, coberto por névoa negra. Ele não tinha bandeira pirata, mas sim vultos enjaulados pendurados nas velas, como troféus macabros. Zoro sacou a espada. Aquele navio não é de boas-vindas. Do convés, uma voz ecoou: Chapéus de Palha, e o portador da Bizarre no Mi, que raridade. Do navio desceu um grupo de caçadores de recompensas do submundo, liderados por um homem chamado Dragon, o coletor de almas, que usava um machado feito de ossos humanos e se alimentava do medo das vítimas antes de matá-las. Dragon: viemos buscar 2 prêmios: o coração do Chapéu de Palha e a alma do Alma Negra. O início do caos. Luffy avançou primeiro, como sempre. Luffy, você veio pro lugar errado. Gomu no. Mas Dragon usou uma técnica que espalhou gás de medo no campo de batalha. Uma aura pesada tomou o ambiente, paralisando momentaneamente Usopp, Chopper e até Sanji. O medo nublava a mente deles. Não consigo mexer as pernas, sussurrou Usopp, em pânico. Foi aí que Rengoku avançou, calmo como uma noite silenciosa. Despertar da alma negra. Rengoku, erguendo a mão lentamente: medo é a arma dos fracos. Mas também é meu alimento. Seus olhos brilharam em vermelho e roxo intenso, e a energia ao seu redor se concentrou em espirais negras. Os sentimentos de medo emanados por Dragon foram absorvidos por Rengoku, que sorveu tudo como se tomasse uma xícara de chá. Fumaça negra girou ao redor de seu corpo, revelando sua forma de batalha. Seus músculos se definiram ainda mais. Seus olhos tornaram-se fendas de luz sombria. Suas vestes se transformaram em uma armadura feita de sombras cristalizadas, com detalhes roxos cintilantes. O cabelo dele flutuava suavemente, como se estivesse submerso em outra dimensão. Zoro, impressionado, ele ficou mais bonito. Isso é ridículo. Sanji, com ódio contido. Tão elegante, mesmo lutando, esse cara tá de sacanagem. Técnica especial: pesadelo cortante. Rengoku moveu-se tão rápido que deixou rastros de sombra. Rengoku, sentimentos de desespero acumulados. Técnica Bizarre: pesadelo cortante. Um corte invisível atravessou o ar, e 5 inimigos caíram inconscientes ao mesmo tempo, envoltos em ilusões de seus próprios medos mais profundos. Dragon cambaleou para trás. Dragon, você usou o meu medo contra mim. Rengoku, não. Eu te mostrei o que você já era, um prisioneiro das sombras que espalha. Finalizando com elegância, Dragon tentou investir, mas Luffy surgiu ao lado de Rengoku com um soco. Luffy, eu disse que você veio pro lugar errado. Gomu no Reijavik. O golpe incendiado atingiu Dragon junto com a aura sombria de Rengoku, criando um impacto visual impressionante. Fogo e escuridão girando juntos, como um eclipse explodindo. Dragon caiu. A tripulação comemorou. Aceito pela tripulação de volta ao navio, Chopper cuidava dos feridos leves. Sanji, mesmo rosnando de ciúmes, preparava uma refeição, e Rengoku sentava-se próximo à proa, observando o mar silenciosamente. Nami veio até ele, desta vez sem gaguejar. Nami, obrigada por proteger todo mundo. Rengoku, eu disse que protegeria. Quando você carrega muitas trevas, aprende a valorizar cada luz. Ela sorriu e se sentou ao lado dele, tocando seu braço de leve. Nami, pensando, por que esse homem me acalma tanto, mesmo depois de ver o inferno? Luffy apareceu pulando. Luffy, você é incrível, alma negra. Vai continuar com a gente, né? Rengoku sorriu pela segunda vez naquele dia. Rengoku,
Até onde a escuridão puder andar ao lado da liberdade, estarei aqui. Fim do capítulo 3. Naquela noite, sob um céu estrelado, o homem chamado Alma Negra sentiu que havia encontrado algo raro. Uma tripulação que não o temia, que o aceitava, que o chamava de amigo. E ali, na sombra do leme, um novo vínculo nascia. Um protetor silencioso, que se tornava, pouco a pouco, um dos deles. One Piece, Alma Negra capítulo 4, As Vozes do Passado. O pesadelo de Rengoku. Noite no Touzan de Sunny. Alto mar. O navio balançava suavemente sob o manto estrelado. Todos dormiam. O som das ondas e o tilintar das cordas nos mastros criavam uma melodia pacífica. Exceto para Rengoku, que permanecia sentado na proa, olhos fechados, em silêncio absoluto. Mas a paz dele era apenas aparente. Dentro de sua mente, algo se agitava. Algo despertava. O pesadelo começa. Rengoku abriu os olhos de repente. Não estava mais no navio. Estava em pé em uma ilha envolta em escuridão, onde o céu era vermelho e a terra parecia pulsar com energia viva. Corpos sem rosto estavam empilhados ao seu redor. Vozes sussurravam em sua mente como ventos frios atravessando ossos. Você nunca será aceito. Eles vão te abandonar como todos os outros. Sua alma é podre, alma negra. Rengoku olhava ao redor, procurando um sinal de realidade, mas tudo ali era distorcido. Era seu passado, mas não exatamente. Voz masculina profunda. Você absorveu os sentimentos de tantos, mas nunca os seus próprios. Diante dele, surgia a figura de um homem encapuzado, idêntico a ele, mas com os olhos completamente negros, como dois buracos no vazio. Eu sou o que você reprimiu. O que sua bondade enterrou. Eu sou o verdadeiro portador da Bizarre no Mi. Rengoku tremeu. Fragmentos do passado. A cena mudou. Ele era uma criança, sozinho em uma cela escura. Pessoas o observavam por janelas de vidro. Cientistas. Guardas. Algo parecido com o Clamados. O cientista, voando pela memória. Essa fruta, ela não só absorve sentimentos. Ela os armazena. Um corpo capaz de guardar tantos traumas, pode ser usado como arma. Rengoku tentava tapar os ouvidos. As vozes se multiplicavam. Você é um erro. Um monstro feito de dor. De volta ao pesadelo vermelho, o clone sombrio avançava. Clone, acha que pode viver entre eles? Acha que pode amar? Ser amado? Você é um fragmento de pesadelos. Rengoku. A luz no caos. Quando o clone o agarrou pelo pescoço, prestes a sufocá-lo, uma voz suave ecoou por cima do caos. Rengoku, acorda. Era Nami. A luz de um farol surgiu ao longe no sonho. Pequena, mas firme. As vozes se calaram. Rengoku, sussurrando. Essa luz não é minha. Clone. Você não tem luz. Rengoku. Mas estou navegando com quem tem. E com um último esforço, ele usou sua própria energia, canalizando o medo e a dor reprimidos, e explodiu o clone em uma rajada de trevas. Acordar. Rengoku abriu os olhos de verdade agora. O sol estava nascendo no horizonte, tingindo o mar de dourado. A respiração dele estava pesada, o suor escorria. E à sua frente, sentada no convés, estava Nami, enrolada em um cobertor, o observando. Nami, calmamente. Você estava tremendo. A noite toda ele a olhou em silêncio. Os olhos dele, pela primeira vez desde que chegou ao navio, tinham lágrimas reais. Rengoku, eu acho que estou começando a lembrar de onde vi Nami. Então você não precisa lembrar sozinho. Ela estendeu a mão. Ele hesitou por um segundo, e segurou. Algo está observando, no fundo do oceano, nas profundezas mais negras do Novo Mundo. Uma figura com olhos costurados observava através de um cristal com névoa. Voz arranhada. O experimento Alma Negra sobreviveu ao redor. Criaturas com corações expostos e bocas costuradas se agitavam como sombras vivas. Hora de reativar. A fase 2. Fim do capítulo 4. O pesadelo revelou ecos do passado de Rengoku, experiências sombrias, manipulações científicas, traumas apagados e uma entidade que agora o caça. Mas, ao contrário do passado, desta vez ele não está mais sozinho. A sombra encontrou uma luz.
e o verdadeiro inimigo começou a se mover. One Piece, Alma Negra capítulo 5, Invasores das Profundezas. A sombra desperta novo mundo. Águas silenciosas. Logo após o amanhecer, o Touzan Sune navegava tranquilamente, cortando as águas espelhadas. O clima estava calmo, o mar misteriosamente parado. Calmo demais. Rengoku, agora com a confiança da tripulação, observava o horizonte ao lado de Robin e Franky. Nami monitorava o clima e notava algo estranho. Nami, as nuvens estão paradas, o vento sumiu, e o mar está ficando frio. Muito frio. Zoro, no convés, fechou os olhos por um segundo. Zoro, isso cheira a morte. Algo se move debaixo d'água. Brook, observando com binóculos, estremeceu, mesmo sem pele. Brook. O fundo do mar, parece que está se mexendo. O leme começou a vibrar nas mãos de Jinbe. Jinbe, algo gigantesco está se aproximando por baixo, preparem-se. Rengoku olhou para o mar, e seus olhos brilharam. Rengoku, baixo, ele me encontrou. Ataque subaquático. As marionetes da carne das profundezas surgiram criaturas grotescas, parecendo pescadores afogados com corpos costurados e olhos brancos. Cada um tinha um coração pulsando exposto no peito, envolto em tubos de vidro negro. Eles emergiram em silêncio, pulando no navio como sombras líquidas. Usopp, gritando: o que é isso? Zumbis do mar. Robin: não, são criações manipuladas. Luffy sorriu, já pulando com um soco. Luffy: então vamos jogar eles de volta pro fundo. Gomu Gomu no Stamp Gatling. Vários foram lançados para longe, mas outros absorveram o impacto com corpos maleáveis, retornando como se fossem bonecos de borracha viva, rindo com vozes desconexas. Marionete. A alma negra, VV volte para o lar. Rengoku em fúria contida. Rengoku apareceu entre os tripulantes. Sua expressão estava vazia, mas firme. Pela primeira vez, ele não estava calmo. Estava profundamente perturbado. Rengoku, esses são os servos do meu criador. Sanji, criador. Rengoku, antes de eu escapar, fui criado em um laboratório, uma ilha chamada Abiscore. Eles usavam a minha fruta como catalisador para aprisionar sentimentos humanos e criar soldados perfeitos. Zoro, rosnando. Então esse é o inferno de onde você veio, Rengoku, e parece que o inferno me quer de volta. Habilidade. Lamento voraz. As criaturas atacam em conjunto. Chopper protege o Usopp, mas o número é grande demais. Rengoku fecha os olhos e absorve o medo dos aliados, mas desta vez, algo mais escuro sai dele. Rengoku, calmamente. Bizarre no Mi, técnica sombria, lamento voraz. Uma onda negra se espalha como um véu silencioso, cobrindo o convés. Os inimigos começam a gritar, não em dor física, mas por causa das ilusões emocionais. Veem seus próprios traumas, seus próprios pesadelos, refletidos de volta. Alguns se jogam no mar. Outros explodem em pedaços emocionais, desmoronando como se nunca tivessem sido sólidos. Mensagem do inimigo. Um dos corpos restantes se ergue como uma marionete, mas com uma voz muito mais controlada e inteligente. Era o próprio inimigo, falando à distância. Pela marionete. Rengoku. Você fugiu, mas seu corpo ainda pertence ao experimento. Rengoku. Eu sou livre agora. Você é um fragmento. Um código. Uma arma feita para absorver o mundo. Luffy, interrompendo. Ninguém vai levar nosso amigo. Então, esperem por mim. Vocês verão o que a verdadeira dor emocional pode criar. A marionete desmancha em névoa negra, deixando apenas silêncio. Após o ataque, confissões ao luar horas depois, o navio voltou ao ritmo normal. Mas o clima era denso. Rengoku ficou sentado na borda do convés, os olhos perdidos no oceano. Nami o observava de longe. Ela se aproximou devagar, sentando ao lado dele. Nami, quer falar sobre isso? Rengoku, em voz baixa. Eu nasci para sentir o mundo. Para carregar a dor dos outros como arma. Mas desde que entrei neste navio, é a primeira vez que estou aprendendo o que é sentir por mim mesmo. Nami, sorrindo. Então você não está apenas sentindo.
Está vivendo. Ela pegou a mão dele, mais uma vez. Nami, e nós vamos lutar com você. Até o fim. Fim do capítulo 5. As sombras de Abysscore se aproximam. O verdadeiro criador de Rengoku se move nas profundezas. E pela primeira vez, o homem que absorvia o medo de todos, começa a aceitar o próprio medo. Mas ele não está mais sozinho. One Piece. Alma Negra capítulo 6. A batalha contra os próprios medos. Ilha Proibida. Abysscore. O mar ao redor da ilha era grosso como óleo. O céu estava sempre nublado, e o solo parecia feito de carne fossilizada. A base do projeto Alma Negra se erguia como um túmulo de metal corroído, com tubos pulsantes e gemidos que saíam das paredes como sussurros presos. Os chapéus de palha haviam seguido Rengoku até ali, após encontrar coordenadas no corpo da marionete enviada anteriormente. Mas Rengoku sabia, ali não era apenas uma base, era o útero de seu trauma. Encontro com o Criador no salão central da ilha, rodeado por pilares com rostos congelados em agonia, Rengoku e os chapéus enfrentaram o homem que havia sido seu arquiteto, Dr. Cruel Varn, o ex-membro dissidente da antiga Madis, banido por querer criar uma arma sentimental. Varn, você foi minha maior criação, Rengoku. Feito para absorver tudo que o mundo quer esquecer. Agora, devolva o que tomou. Rengoku. Eu tomei minha vida. E nunca mais vou devolver. A batalha começou com ferocidade. Rengoku enfrentava soldados emocionais fundidos com fragmentos de outras Akuma no Mi, monstros que choravam e gritavam enquanto atacavam, controlados por Varn. Batalha emocional, contra si mesmo. No ápice do confronto, Varn ativou a fase final. Ele absorveu parte dos sentimentos guardados em Rengoku e os fundiu em um clone distorcido dele mesmo, o Rengoku primordial, composto de medo, insegurança, culpa e solidão. A luta foi brutal. Rengoku lutava contra o pior de si mesmo, não fisicamente, mas emocionalmente. Cada golpe do clone trazia vozes de fracasso, de abandono, de perdas que ele nunca superou. Clone de sombra, você não merece amor. Você é feito de sofrimento. Eles só te aceitam porque não conhecem a verdade. Rengoku caiu de joelhos, exausto, ferido em corpo e alma. Rengoku, sussurrando. Talvez eu realmente não pertença. O som que renasce de repente, o mundo ficou silencioso. E então, tambores começaram a ecoar. Tambores lentos, pesados como corações quebrados, acompanhados por trombetas distorcidas, como lamentos celestiais. O chão tremia. O céu se abriu. Sangue roxo e vermelho começou a cair do céu. Uma aura sombria e celestial desceu ao redor de Rengoku. Seus olhos se abriram lentamente, agora brilhando com a luz de 1000 sentimentos. Narrador, voz interna. E assim, o pesadelo foi despertado. Não como monstro, mas como guardião. Forma despertada. O anjo caído, arcanjo da dor Rengoku se ergueu, agora envolto em uma armadura feita de penas negras cristalizadas, com asas colossais de fumaça viva, olhos que choravam luz e escuridão ao mesmo tempo. Seus cabelos flutuavam em forma etérea, e sua presença era angelical e aterradora ao mesmo tempo. Luffy, assistindo. Uau, Zoro. Ele virou uma força da natureza. Robin, arrepiada. Isso é um ser entre céu e inferno. A lança da absolvição com sua forma despertada, Rengoku criou uma lança feita de sentimentos condensados. Medo, culpa, amor, ódio, esperança, luto e redenção, tudo reunido em um cristal pulsante. Rengoku, você queria me tornar uma arma. Agora veja o que sua criação virou. Com um único movimento, Rengoku lançou a lança da absolvição. Ela perfurou o coração do clone sombrio. Ele caiu de joelhos, e sorriu. Clone, em paz. Obrigado, por me libertar. A lança então se dividiu em 1000 fragmentos de luz que cercaram Varn. Varn, gritando. Não. Eu sou o Criador. Eu sou. A lança atravessou o peito dele. E tudo, silenciou. O fim da ilha e o renascimento. Com a queda de Varn, a ilha começou a ruir. As paredes gritavam. Os sentimentos aprisionados há décadas começaram a ser liberados em forma de luz e lágrimas. Os chapéus fugiram com Rengoku, que agora pairava no céu com as asas abertas, segurando todos em uma barreira de sombra sagrada. O navio escapou por pouco,
E quando olharam para trás, a biscoria afundava para sempre. E no fim, o começo na proa do Sunny. Naquela mesma noite, Rengoku se ajoelhou diante da tripulação. Rengoku, obrigado por me deixarem ser mais que um experimento. Por me deixarem ser humano. Luffy colocou o chapéu na cabeça dele por um momento. Luffy, você não é só humano. Você é do nosso bando agora. E todos sorriram. Rengoku olhou para o céu, e pela primeira vez na vida, chorou de verdade. Fim do capítulo 6, One Piece. Alma Negra capítulo 7, O Julgamento Celestial. O mundo reage ao despertar local. Maria Joyce, o trono vazio, o chão de mármore branco parecia brilhar em silêncio absoluto. No centro da mais alta autoridade do mundo, sentavam-se os 5 anciões, Gorosei, cada um em seus tronos sombrios, diante do trono vazio, onde uma figura oculta, de olhos sinistros, Imo, os observava pelas sombras. Gorosei de cicatriz. Confirmado. O projeto Alma Negra sobreviveu. E agora despertou Gorosei de óculos. O portador da Bizarre no Mi, modelo Nightmare, atingiu um nível além da classificação atual Imo. Em voz baixa e cortante, ele despertou algo que só deveria existir em deuses caídos, segredos antigos. A verdade sobre a fruta. Os anciões abriram um livro antigo, o catálogo negro das frutas perdidas. Gorosei barbudo. A Bizarre no Mi era considerada mitológica, até mesmo entre as Zoans especiais. Uma fruta que manipula sentimentos humanos e pode gerar energia emocional pura, capaz de rivalizar com os deuses da antiguidade. Gorosei de espada curta. Mas o modelo Nightmare nunca havia sido despertado antes. Isso muda tudo. Ele é o resultado de sentimentos coletivos acumulados por gerações. Imo, erguendo-se lentamente. A arma mais perigosa não é a que destrói corpos. É a que comanda corações. Ordem suprema. Eliminar Rengoku. Imo, Alma Negra, é uma ameaça à estrutura do mundo. Dedo de Imo apontou para a mesa central. Imo, autorizo a ativação do projeto Serapim Anjo Caído. Os Gorosei se entreolharam. Gorosei de cicatriz. Mas isso significa usar os fragmentos celestiais proibidos. Nem os serafins atuais aguentariam Imo. Rengoku é a fusão da dor humana com poder divino. Então nós o caçaremos com algo além de divino. Enquanto isso, no Sunny, Rengoku estava sentado ao lado de Robin e Zoro. O mar agora seguia calmo, mas todos sabiam, algo no ar havia mudado. Nami entrou correndo com um jornal novo entregue por um pássaro do governo. Nami, pálida, vocês precisam ver isso, agora. Na primeira página, o governo mundial emite ordem de ameaça nível celestial. Portador da Bizarre no Mi, nome Rengoku, também conhecido como Alma Negra, é classificado como risco global. Sanji, espantado. Nível celestial. Isso só foi usado uma vez, contra uma criatura que destruiu 3 ilhas num só grito. Robin, eles o veem como uma arma, não uma pessoa. Rengoku olhou para a imagem de si mesmo no cartaz. Recompensa: 1.900 milhões BRs. Classificação: potencial para abalar o equilíbrio mundial. A decisão do Capitão Luffy, com o jornal em mãos, rasgou a folha ao meio com um sorriso tranquilo. Luffy, eles estão com medo. Medo do meu amigo. Medo da luz que ele criou a partir das sombras. Ele colocou o chapéu na cabeça. Luffy, vamos pra cima. Como sempre. Zoro, se o mundo virou contra a gente, vamos cortar o mundo. Nami, Rengoku, vamos mostrar pra eles que sentimentos não são fraqueza, são força. Rengoku não disse nada. Apenas olhou para as mãos. E então fechou os olhos. Rengoku, pensamento: que venha o julgamento. Eu não serei julgado pelo medo, mas pela escolha de proteger. Cena final: a criação do Serapim caído no subterrâneo de Egghead. O Dr. Vegapunk, versão 02, controlada pelo governo, inspecionava uma cápsula. Dentro dela, flutuava um clone com asas negras feitas de luz sólida, olhos prateados sem a alma, e pele perfeita. Vegapunk 02. O projeto Serapim Anjo Caído foi aprovado. Código: Sephiroth. Técnico: esse vai caçar o Alma Negra. Vegapunk 02. Não vai só caçar. Vai desafiar o próprio conceito de alma.
Fim do capítulo 7. O mundo treme diante do despertar de Rengoku. O governo mundial prepara sua arma mais sagrada para eliminar o homem que tornou os sentimentos sua força. Mas os chapéus de palha não recuam. Porque agora, mais do que nunca, um novo tipo de pirata está prestes a mudar o mundo. One Piece. Alma Negra capítulo 8. A dimensão do tempo. O desaparecimento de Rengoku logo após a reunião no navio Sunny. O pôr do sol iluminava o convés. Os ventos estavam calmos, mas o coração de Rengoku era uma tempestade. Ele sabia que o governo mundial, a marinha e até o tempo estavam se virando contra ele. E mesmo com Luffy e a tripulação dizendo que estavam com ele até o fim, ele não aceitaria que alguém pagasse o preço por seus demônios. Rengoku, em silêncio. Eles me deram um lar. Então eu darei a eles segurança. O piscar do fim sem aviso. Sem palavras. A aura negra e roxa de Rengoku expandiu-se como uma explosão de sentimentos condensados. Em um único piscar de olhos, ele desapareceu. Chopper. E ele sumiu. Robin, séria. Não, ele dobrou o tempo ao redor de si mesmo. Franky, isso é coisa de Deus. Luffy, com um olhar firme, ele nos afastou da guerra. Para enfrentar tudo sozinho. Dimensão do tempo, espelho sentimental. Rengoku desperta em um espaço onde o céu é um redemoinho de estrelas congeladas, e o chão é feito de reflexos de memórias. Ali, o tempo corre mais de 1000 vezes mais rápido do que no mundo real. 1 hora lá, são anos de treinamento. Rengoku, sozinho. Se eu for enfrentar o que está vindo, preciso me tornar o pior de todos os pesadelos, para proteger quem vive nos sonhos. Treinamento solitário durante anos nessa dimensão. Ele recria versões de seus maiores inimigos com a Bizarre no Mi. Ele absorve emoções do tempo passado, invocando os ecos de dor, guerra e luto de eras antigas. Ele conversa com ecos emocionais de Luffy, Zoro, Nami, Robin, vozes ilusórias que o ajudam a não perder a sanidade. Ele forja novas técnicas com sentimentos extremos, como sorriso do fim, golpe feito com a felicidade destruída de uma nação. Punho do luto imortal, técnica que nunca para até o alvo aceitar seu próprio passado. Olhar do desespero perpétuo, quem encara fica preso no tempo emocional até Rengoku decidir soltá-lo. Mas o mais poderoso, Rengoku, ofegante, treinando. Estou pronto para criar a lança final. Enquanto isso, no mundo real, sem Rengoku, o mundo parece em paz. O governo mundial arquiva temporariamente a execução. A marinha comemora. Jornalistas dizem que Rengoku fugiu com medo. Os Yonkou ignoram a situação. Mas o Touzan Sunny, agora sem seu novo tripulante, sente um vazio. Luffy não sorri há dias. Luffy, a gente vai achar ele. Eu sei, mas ninguém percebeu o monstro chegando no canto mais escuro da Grande Line. Nas ruínas de um altar perdido chamado Coração do Vazio, uma fenda se abre no céu. De dentro dela, brotam braços feitos de memórias torcidas, olhos que não piscam, vozes que apenas sussurram dor e fim. Voz do caos. A ausência de Rengoku abriu o caminho. Se ele é a alma do sofrimento, eu sou o fim do sentir. O verdadeiro inimigo, uma entidade ancestral selada pela própria existência da Bizarre no Mi, acorda. Seu nome ainda não foi dito. Mas ele não quer o mundo. Ele quer os sentimentos dele. Fim do capítulo 8. Rengoku desapareceu para proteger a todos, acreditando que a dor que ele carrega é só dele. Mas no espaço deixado por sua ausência, um mal mais antigo do que o tempo começa a rastejar para o mundo. Agora, só um ser pode enfrentá-lo. Mas, será que Rengoku voltará a tempo? One Piece. Alma Negra capítulo 9. O retorno da lâmina. O fim do Deus sem emoções local. Grande Line, continente central. O céu se abriu em rachaduras negras. De dentro, brotavam rios de névoa fria, onde os pássaros caíam sem vida no ar e os humanos congelavam em desespero absoluto, sem conseguir sentir nada. Amor, dor, alegria, medo, tudo estava sendo drenado. No epicentro disso, uma criatura conhecida apenas como o vazio rastejante, aquele que sussurra a indiferença, o Deus sem emoções. Sua aparência era impossível de definir claramente. Ele era feito de buracos no tempo, com rostos que choravam sem lágrimas, e braços que se dissolviam em silêncio.
Vazio, você e alma. Sentimentos são fraquezas. Eu os tomarei. Todos os chapéus de palha em risco. Touzan de Suni estava quase parado. Usopp gritava, mas sem força. Nami, de joelhos, apertava o peito sem saber o porquê. Luffy tremia, não de medo, mas de vazio. Zoro, sem expressão. Não posso me mover. Até mesmo Chopper começou a esquecer o que era ter um coração pulsando de emoção. Mas então, ele voltou. O tempo congelou por um instante. E então, um estrondo rasgou o céu como um trovão de cristal partido. No centro do redemoinho sombrio, Rengoku apareceu, flutuando, com um manto de emoções puras envolvendo seu corpo. Seu olhar ardia como o sol das primeiras lágrimas. Atrás dele, asas formadas por sentimentos cristalizados se abriram, negras, vermelhas, azuis, douradas, roxas, cada cor representando um sentimento diferente. Narrador. A dor não o quebrou. O isolamento não o destruiu. Ele voltou. Não como um pesadelo, mas como a última esperança do sentir a batalha final. Emoção vs vazio. Vazio. Você é o coração do que desejo destruir. Você sente demais, Rengoku. E é por isso que eu sou mais forte do que você jamais será. A luta foi além da matéria. Rengoku usou ataques como choro do herói perdido, uma onda de pura dor que afeta até dimensões. Lembrança do primeiro abraço, uma técnica que quebra ilusões de indiferença. Grito da última vítima, que perfura defesas com culpa ancestral. Mas o vazio era imune a tudo. Ele não sentia. Até que, a lança das 1000 emoções, técnica final. Rengoku elevou-se no ar. Toda a dimensão começou a vibrar com os sentimentos do mundo inteiro. De cada pessoa, ele absorveu uma emoção. O amor de uma mãe. A saudade de um guerreiro. A alegria de uma criança. A dor de um órfão. O riso de um velho. O medo de um inocente. Rengoku, cada um desses sentimentos são verdadeiros. São o que nos torna humanos. E você vai sentir. Pela primeira e última vez, ele reuniu tudo isso em uma lâmina de luz colorida, uma lança feita do incompreensível. A alma coletiva da humanidade. Técnica final. Lança das 1000 emoções. Julgamento final do coração com um rugido emocional. Ele arremessou a lança contra o Deus sem emoções. Desintegração do vazio. Quando a lança o atingiu, o vazio sentiu tudo. Alegria, luto, amor, vergonha, desejo, perda. Vazio, rasgando em 1000 vozes. E demais, isso é vida. E então, ele desintegrou, explodindo em uma chuva de lágrimas que caiu sobre o mundo todo. Cada gota devolvia sentimentos às pessoas. O céu se limpou. O mundo respirou de novo. O reencontro no navio, os chapéus de palha voltaram ao normal. Luffy olhou para o céu. E lá estava ele. Rengoku pousando como um cometa de esperança. Nami correu e o abraçou sem pensar. Zoro sorriu. Chopper chorou. Luffy riu. Luffy, gritando, você voltou. Rengoku, sorrindo com lágrimas. Eu prometi que protegeria vocês. Fim do capítulo 9. O mundo foi salvo. O vazio foi derrotado. E agora, Rengoku não é mais uma arma, nem um experimento. Ele é a sentinela das emoções. O guardião de tudo que faz viver, valer a pena. One Piece. Alma Negra capítulo 10. A nova liberdade. O último voo de Rengoku 2 meses depois da queda do vazio. O mundo estava diferente. As nuvens negras que há anos pairavam sobre nações em guerra, ilhas sob tirania e oceanos tomados pelo medo, começaram a desaparecer. O governo mundial, forçado pelo povo, pelo mundo e pela verdade, recuou. Os dragões celestiais perderam sua influência. As nações se libertaram sozinhas. Tudo isso, graças a 2 figuras que mudaram a maré da história. Monkey D. Luffy, o homem que ri mesmo contra deuses. Rengoku, o alma negra, o último guardião do sentir. O último diário de viagem no convés do Touzan de Suni. Rengoku estava sentado ao lado de Robin, escrevendo em um pequeno diário de capa preta. Robin, curiosa, está escrevendo sua história? Rengoku, sorrindo, não. Estou escrevendo a história deles. A história dos sentimentos que encontrei. Os verdadeiros tesouros. Luffy gritou do outro lado. Luffy, ei Rengoku. Vamos comer carne ou salvar outro país?
Todos riram. Até Zoro. Sanji, esse cara vai acabar sendo mais popular que o Capitão TCH. A paz finalmente ganhou um nome no jornal do dia seguinte. A Era do Sentir, a nova liberdade do mundo começa. Após os eventos conhecidos como julgamento do vazio, o mundo reconhece oficialmente a liberdade emocional, a autodeterminação e o fim da dominação central. Monkey D. Luffy e Rengoku são reconhecidos como heróis planetários. Uma última jornada. Rengoku, após celebrar com os amigos por semanas, reuniu todos no convés. Rengoku, minha missão aqui terminou. Meu lugar agora não é ao lado de um império, nem de uma coroa, mas nas sombras do mundo, garantindo que ninguém mais precise lutar como eu lutei. Nami, em lágrimas, você pode ir, mas nunca vai deixar de ser parte da gente. Luffy, sério pela primeira vez, você é um chapéu de palha. Pra sempre, onde for, leva a gente com você. Rengoku sorriu, seu corpo brilhou em energia emocional pura. Ele olhou para o céu e voou. Não como um demônio, mas como uma estrela viva feita de tudo que sentiu. Epílogo: o mundo novo. Em várias ilhas, há estátuas dele. Crianças aprendem a lição que ele deixou. Sentir não é fraqueza. É a prova de que você está vivo. O mar está em paz. O mundo é mais justo. A Era do Vazio acabou. Fim da lenda. Fim da saga Rengoku. O Alma Negra não foi o mais forte. Não foi o mais cruel. Não foi o mais temido. Ele foi o que mais sentiu. E por isso, foi o mais humano.